terça-feira, 17 de agosto, 20ª semana do tempo comum. Vamos meditar o Evangelho dessa terça-feira, ainda no capítulo 19 de São Mateus, 23 a 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Olha só. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos, que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória, também vós que me seguistes havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, internautas, paroquianos, nossa homilia primeiramente para os paroquianos, depois para quem for atingido, está aí no YouTube, Paróquia de Fátima. Jesus diz assim: quem tiver deixado casa, irmãos, pai, mãe, filhos, campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes e terá como herança a vida eterna. Os apóstolos tinham deixado tudo para seguir Jesus. E Jesus diz que eles terão a recompensa se eles perseverarem, se eles forem fiéis. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos convidados também para o seguimento de Jesus. Todo batizado, ele é membro da igreja, e a igreja existe para evangelizar, para anunciar Jesus àqueles que ainda não conhecem. A cada momento da nossa vida, como católicos, como cristãos, como católicos, somos desafiados também a renunciar a alguma coisa para seguir Jesus. E aí vem uma pergunta: o que é que eu tenho feito, o que é que eu tenho renunciado para também colaborar na evangelização, no anúncio do Evangelho na minha comunidade, na minha paróquia? Não nos preocupemos com o que haveremos de ganhar. Jesus promete para os apóstolos, promete para quem hoje faz isso, quem o segue na fidelidade, no amor, na dedicação. E aqui vem uma pergunta: não basta simplesmente renunciar, não basta simplesmente deixar, mas a maneira como eu renuncio, a maneira como eu devo renunciar, E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos ser pessoas comprometidas, porque Jesus falou em outra passagem: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então Jesus, ele precisa ser conhecido naquele ambiente ainda não é conhecido. E para Jesus ser conhecido, ele precisa que eu diga sim, que eu me disponha a ir e falar dele numa família que ainda não batizou seus filhos, num casal que convive maritalmente e ainda não recebeu a bênção para aquela união, naquele jovem que está
abandonado, afastado, que ainda não fez o sacramento da crisma e passou da idade, né? Aquele jovem que está lá sem perspectiva de vida. Cadê os grupos de jovens da nossa igreja? Cadê a pastoral familiar para ir atrás das famílias? Cadê o ministério para as famílias da renovação carismática? Que às vezes a gente fica, esses movimentos, nós, padres, só ficamos com aqueles que estão vindo à igreja, mas não é necessário ir ao encontro daqueles que não estão conosco. Se a nossa igreja tem 200 pessoas na missa, 500, 800, 1000 na igreja, tem 1000 lá fora, tem 1500 lá fora, tem 400 lá fora. Então é preciso que eu vá ao encontro desses irmãos, mas para que eu possa ir, eu tenho que abrir mão de alguma coisa na minha vida, na minha casa. Então, que Jesus seja de fato considerado nas minhas escolhas e que o meu sim seja um sim autêntico, responsável e maduro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, minha bênção e meu abraço para o seu dia.